Tá, pessoal, agora a aula 2, então, tá? Uma coisa que eu não falei para vocês, mas que depois vocês vão ler lá no livro, é a questão dos mercadores e dos banqueiros também. Só para destacar, vocês vão ler lá na página 18, tá? Que todas essas atividades financeiras dos banqueiros eram vistas sob suspeita pela igreja, tá? Pela igreja católica. Por quê? A igreja pregava muito fortemente que um cristão não deveria obter lucros, tá? Não deveria cobrar juros. E isso, vocês sabem, o banco faz, tá? E desde a sua origem o banco faz. Empresta dinheiro, empresta na Idade Média moedas, cobra de volta, mas cobra um pouco a mais pelo empréstimo. Então, gente, os cristãos, eles ficavam um pouco, digamos assim, afastados dessa atividade de banqueiro, de serem banqueiros, porque a igreja condenava. Porém, havia um outro povo na Europa nesse período que começou a participar dessa atividade bancária, tá? Que eram os judeus. Os judeus eram proibidos de possuir terras em alguns locais, tá? Então, por isso, por não poder trabalhar diretamente na terra, eles passaram a se dedicar ao comércio também à advocacia, ao artesanato e muitos à atividade bancária, tá? Vivendo daí mais nos centros urbanos do que os cristãos. Durante a Idade Média, não por esse motivo só, mas por uma questão forte de preconceito, como vocês viram lá naquele filme que eu passei sobre a peste negra, os judeus eles vão ser muito perseguidos, tá? Foram perseguidos, por exemplo, fortemente na Península Ibérica, onde eles vão ser expulsos. Em alguns lugares eles vão ser proibidos de exercer atividades administrativas ou ser obrigados a usar roupas que os identificassem ou a morar na cidade em bairros separados, os chamados guetos, tá? E várias calúnias, mentiras e preconceitos em cima dos judeus ocorriam fortemente, tá? Durante esse período medieval. Vocês vão ler lá no livro depois. Também lá no livro, na página 19, vão ler um pouquinho sobre o nascimento das universidades, tá? Nessas cidades, nas primeiras cidades. Ok, vamos aqui no nosso slide falar um pouco sobre o movimento cruzadista, as cruzadas, tá? Que é uma coisa que até então não falamos, mas é típica da Idade Média. Como vocês sabem, esse pessoal todo ali, enfim, a maior parte da população da Europa Ocidental é cristã, é católica, tá? Nós vimos um pouco por cima sobre a questão do islamismo, né, dos islâmicos, dos muçulmanos, tá? O surgimento do islamismo, lembram disso? Bom, os muçulmanos eram considerados infiéis pelos cristãos, né? Então havia ali um forte preconceito, tá? E os muçulmanos, gente, vão tomar Jerusalém. Eles vão conquistar a cidade sagrada para os cristãos de Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém também é uma cidade sagrada para os muçulmanos. Então, lá pelas tantas, na Idade Média, Jerusalém é conquistada pelos muçulmanos, tá? E se proíbe a livre circulação ali de cristãos nessa cidade. Isso aí faz com que a Igreja Católica fique bastante desgostosa, né? E comece a trazer uma ideia de que precisamos marchar até lá e libertar Jerusalém, trazer Jerusalém de volta para os cristãos, tá? E aí, gente, no ano 1095, o Papa Urbano II vai convocar toda a população disponível na Europa para marchar até Jerusalém, tá? Para libertá-la da conquista, para libertá-la dos muçulmanos, tá? Ali os turcos eu coloquei ali, né? Mas leia-se muçulmanos, tá? E o Papa vai dizer: essa é uma guerra santa,
quem for marchando até Jerusalém para lutar lá contra os muçulmanos vai ter todos os seus pecados perdoados. Bom, milhares de europeus vão se reunir nessa jornada que se chama de cruzada, né? Tem motivos sociais, olha ali, eu botei acomodação dos excedentes populacionais. O que, que é isso? Como eu falei antes, tem muita gente desocupada, tá? Então é a população que está desocupada vê nas cruzadas também uma oportunidade de vida. Opa, vamos até Jerusalém caminhando, marchando e vamos ver o que, que acontece lá. Vai que a gente luta e sobra um pedacinho de terra para nós, né? Isso está muito forte, principalmente, gente, na cabeça de pessoas pobres, tá? Mas também de alguns nobres que queriam conquistar terras lá para as bandas de Jerusalém. A questão econômica está ali também. Então, ali onde está plebeus, por favor, não é plebeus, leia-se servos, né? Vão em busca de riquezas, de enriquecimento fácil, né? Buscando também a questão de saquear, quem sabe saquear objetos de ouro, prata. Os nobres que vão em busca de terras e os burgueses que vão em busca de produtos para vender e abrir novas rotas comerciais. Então tem sim a motivação da religião, mas também tem outros motivos que levam essa população às cruzadas, tá? Política, também para a igreja e para os senhores feudais era uma boa, porque seria a questão de dar uma aliviada ali nessas tensões que estavam acontecendo de tanta gente ali nas cidades, muitas pessoas desocupadas, né? Muitas pessoas sem trabalho, sem perspectiva de vida. Então, e também isso seria uma maneira de dar uma ocupação para essa população, tá? Que está desocupada. Entendido? Ali tem um mapa. Tiveram 8 cruzadas no total, gente, tá? As mais marcantes são aquelas que são feitas a pé. Então, realmente, eles estão saindo ali da Europa, ó, acompanha os caminhos, e estão indo, marchando, caminhando, né, atravessando o continente até a região ali da Palestina, onde está Jerusalém, tá? Então, olha só, é uma longa marcha. Ao longo dessas estradas vão começar a ressurgir cidades, entrepostos comerciais, vão surgir bancos no meio do caminho, porque às vezes a pessoa ia sem dinheiro ou depositava seu dinheiro num banco ali para não ficar levando dinheiro junto, né? E recebia um talão de cheque, entre aspas, né? Para poder ir gastando ao longo do caminho. Então vai estimular muito essa questão do urbanismo e do comércio ao longo dessas rotas, tá? Também as cruzadas são feitas por mar, ali no mar Mediterrâneo. Vejam só, né? Vai reavivar então essas rotas comerciais que desde lá da antiguidade estavam um pouco paradas, tá? Olha ali, tem umas iluminuras também mostrando os cavaleiros, né? Então os nobres formam ordens de cavalaria para ir lutar lá em Jerusalém e tem grandes combates também que se fazem, né? Resultado é que, como resultado final, os cristãos não conseguiram reconquistar Jerusalém, tá? Então, né, gente, quando eu digo que não deu certo é porque os objetivos iniciais de tomar Jerusalém não foram conquistados, né? O que se viu foi que se tornou mais flexível, se permitiu um convívio entre cristãos e muçulmanos, mas lá pelas tantas, depois de tantos séculos, já nem interessava mais tanto a tomada, né? O movimento cruzadista foi gerando outras consequências, né, que vão ser importantes aí para a Europa, né? Por quê? Esses cruzados, né, os peregrinos, passaram a trazer produtos do Oriente, especiarias, né, tecidos, temperos, objetos de ouro, incensos, né? Isso vai chamar
atenção nas feiras medievais. Opa, de onde é que vem essas coisas? Também queremos essas coisas, né? Vai fazer com que as moedas passem a circular mais também nessas cidades medievais. E novas rotas comerciais no mar Mediterrâneo passam a ser abertas, tá? Então, as cidades, principalmente as cidades da Itália, a cidade de Gênova, a cidade de Veneza e as cidades espanholas de Marsella, Barcelona, Valência, que tinham porto no mar Mediterrâneo, vão passar a dominar essas rotas. Os burgueses dessas cidades vão se ligar que é uma boa começar a ir para o Oriente, né, para fazer comércio também, tá? Também, né, é uma coisa que passa a chamar a atenção. E aí não só com Jerusalém, né, não só ali na região da Palestina, mas também naquela cidade bizantina lá do Império Bizantino chamada de Constantinopla, tá? Tem que lembrar um pouquinho que a gente estudou já o Império Bizantino. E isso vai fazer o quê? Que a burguesia passe a ser um grupo cada vez mais forte, né? Outras feiras, então, trazendo produtos de outros lugares da Europa, também começam a se consolidar, ficar mais fortes nesse momento, né? Como a Feira de Champagne na França, a Feira de Flanders na Bélgica, né? Vão surgir ligas de comerciantes que vão voltar a andar pelo território vendendo seus produtos. Aí tem esse mapa ali do comércio da Europa no final do século XV. Olha só. Quero que vocês olhem principalmente ali para o mar Mediterrâneo, tá? Então, olha ali na Itália, ali na Bota, né? A cidade de Veneza, a cidade de Gênova, encontra ali na parte de cima da Bota, tá? Várias rotas ali em verde e em lilás, saindo dessas cidades e indo ali para Constantinopla, olha ali, Antioquia, Alexandria, tá? Entrando no Mar Negro. E são as rotas comerciais, gente. É dali que eles vão trazer os produtos que, né, as especiarias que estão fazendo sucesso na Europa para as feiras, né? Nesse mapinha legal que mostra também onde tem feiras, onde aconteciam as grandes feiras medievais, tá? Então, puxa, legal. A cruzada, ela traz isso, ela traz o aumento do poder dos comerciantes e a subida, a ascensão, né, de cidades italianas, principalmente, que vão se beneficiar do comércio, tá? A burguesia, então, ganha força. Opa, é a classe que vai surgir aí no final da Idade Média, essa nova classe social, e ela ganha muita força, porque, afinal de contas, o dinheiro agora está com os burgueses, né? Os burgueses buscavam ter as chamadas cartas de franquia, tá? Documentos que dão para eles autonomia para administrar as cidades. Então, opa, os burgueses começam a entrar um pouco de conflito ali com os senhores feudais, tá? Eles querem diminuir a influência dos senhores feudais, querem pagar menos impostos para os senhores feudais nessas cidades, né? Eles vão procurar fazer uma jogada que é o seguinte: eles vão se aliar com um rei, tá? E vão querer, em vez de se dever para um senhor feudal, de obedecer um senhor feudal, eles querem obedecer um rei só, que esse rei seja forte e que os feudos se reúnam e formem um estado, nação, um país, tá? Depois eu vou explicar isso aí para vocês melhor, como que vão se formar esses estados, né? Porque o interesse da burguesia nisso, tá ok? Bom, gente, nós estamos falando desse período onde tudo isso está acontecendo, as rotas comerciais voltam a se abrir. No entanto, com as rotas comerciais se abrindo também, ali pelo século XIV, tá? Vai chegar na Europa a peste negra, tá?
Vocês viram isso no documentário que eu passei para vocês na semana 1. Como que a peste chega na Europa? Ela chega com os ratos que entram principalmente pelos navios mercantes que estão vindo do Oriente, né? E aí que tá, tem toda aquela questão do império dos mongóis, né? Que vai fazer com que a peste então chegue nas cidades europeias. Ela venha lá do extremo oriente e chegue na Europa, dizimando então, gente, 1/3 da população, como vocês viram lá no documentário, tá? O grande número de mortos é uma coisa que vai mexer com o feudalismo, vai mexer com esse sistema, tá? Morre muita gente, tem uma queda assustadora da mão de obra, de servos principalmente, tá? Então, se a população cresceu, veio a peste, dizimou essa população, tá? E a peste vai pegar onde principalmente? Nas cidades, tá? Vai abalar essas cidades. Nesse momento, os senhores feudais também já não têm aquele mesmo poder, então eles forçam os impostos, forçam a cobrança em cima daqueles poucos servos ainda saudáveis que trabalhavam na terra. E essa força, esse aumento dessa exploração do trabalho, fazendo com que os servos paguem ainda mais prestações e mais horas de trabalho e tal, vai causar também uma série de revoltas entre os servos, entre os camponeses, tá? Então, assim, ó, saldo da peste negra, uma morte aproximada de 13 milhões de pessoas, tá? Como vocês viram, ela começa sendo transmitida pelos ratos, pela pulga dos ratos negros, e depois passa a ser transmitida pela saliva, tá? Só que assim, aqui vamos fazer um parênteses, tá? Nós estamos falando de um período onde a ciência não é tão avançada quanto nos dias atuais, né? Então, as pessoas não sabiam como que essa doença se alastrava. Ainda existia fortemente aquela visão religiosa de que a doença era um castigo divino, uma punição divina, né? E aí isso também vai abalar bastante as bases dessa sociedade feudal, tá? Já vou mostrar